Fala, gurizada, sejam bem-vindos ao canal e hoje a nossa aula é sobre imunidade adaptativa, parte 1. Bora pro vídeo. Então tá, gurizada, vamos começar com alguns conceitos, beleza? Olha o que eu fiz. Imunidade adaptativa, a gente vai trazer conceitos essenciais para você entender e servir até mesmo como uma introdução à imunidade adaptativa. E aqui a gente já tem um outro processo, que é o processamento antigênico, você já vai entender onde que ele se encaixa aqui. Vamos começar aqui então. Imunidade adaptativa. Se você está vendo esse vídeo, espera-se que você já tenha o conhecimento da imunidade inata. Se você não viu nenhum vídeo, clica no card aqui em cima que eu explico bem certinho sobre. E o que acontece? Por que é importante ter esse conhecimento? Porque aqui a gente vai falar de outras células que não foram faladas antes. Quais são? As células T e as células B. A grosso modo, eu estou falando de quem? Dos linfócitos. E qual que é a parada aqui? A imunidade adaptativa, você já tem esse conhecimento de que ela é mais específica. Na verdade, é isso que define ela. É a sua especificidade. Diferente da resposta inata, certo? O que é importante aqui? Por que a gente fala dos linfócitos de modo geral e um não sobressai o outro? Porque na imunidade adaptativa a gente tem duas vias de defesa, duas vias de resposta. E elas são a resposta celular, majoritariamente mediada pelos linfócitos T, e a via de resposta humoral, majoritariamente mediada pelos linfócitos B. Por quê? Porque os linfócitos T, eles se subdividem em vários grupos a depender das citocinas que eles liberam. Olha que interessante. E além disso, são eles os responsáveis por ativar outras células, por isso resposta celular, e por mediar mecanismos de defesa baseado na ativação de células. Então é isso que caracteriza a resposta celular da imunidade adaptativa. E a resposta humoral, onde que ela se encaixa aqui? Então, os linfócitos B, eles vão ser ativados por quem? Pelos linfócitos T, olha que legal. E aí, a partir disso, eles se diferenciam em plasmócitos, células extremamente importantes, porque são elas que vão produzir os nossos anticorpos. E aí sim, quem diz respeito maior à resposta humoral são os anticorpos, beleza? Então, ter esse conhecimento de início é super importante. Agora vamos para lá. Eu falei para vocês de especificidade. Então esse conceito não pode faltar aqui para gente. Perfeito. Especificidade. Qual que é a parada? A gente tem as nossas células aqui e no caso estou representando qualquer fagócito, tá? Ou seja, faz fagocitose. Ele percebeu aqui um patógeno ou antígeno de qualquer modo e fagocitou ele. Então perceba, antes estava fora dessa célula, agora está fagocitado, ele vai ser degradado e expresso na membrana dessa célula. Então aqui você entende que a gente está representando o quê? Uma APC, uma célula apresentadora de antígeno. E por quê? Onde que entra a especificidade? Porque agora os nossos linfócitos, eles vão fazer o quê? Eles vão detectar justamente esse antígeno específico, que eles vão ficar extremamente brabos com esse antígeno, tá? Ó, como se eles estivessem brabos aqui, beleza? Qual que é a parada? Eles vão identificar antígenos iguais a esse daqui e eles vão começar a atacar sempre que eles estiverem presentes. Então, essa é a especificidade. Olha que legal. Ele aparece aqui, aparece aqui, aparece aqui, e ele vai ser degradado a todo momento que ele surgir. Mas antígenos que a gente não tenha gerado uma resposta imunológica contrária, eles não vão sofrer nenhum mecanismo. Ou seja, não serão degradados. Perfeito? Então, isso daqui é um mecanismo básico também que protege as nossas células saudáveis, certo? Então a gente não tem a ativação de linfócitos através de moléculas que estão nas nossas células saudáveis e aí a gente não gera essa resposta. Permite a preservação das nossas células ígidas e a degradação e ataque daqueles antígenos que são patológicos, enfim. Outro conceito aqui, que é o da diversificação, ou vamos colocar assim, ó, diversidade. E o que eu quero dizer com isso? O nosso sistema imunológico, ele tem que ser
extremamente adaptado. Por quê? Porque é a linha de defesa base do nosso corpo inteiro, certo? Se a gente tiver algum processo aqui afetado, a gente aumenta absurdamente o risco de doença, de infecções, de tudo. Fechou? Qual que é a parada da diversidade? É o seguinte, olhe bem, a gente englobou esse patógeno, degradou ele e expressou um antígeno específico. Mas os nossos linfócitos, lá nos linfonodos, eles sofrem um processo que a gente chama de expansão clonal. Clonal vem de clone, né? Então são células semelhantes que vão se proliferando. Mas a gente tem uma variação genética muito grande nesse processo. O que é que eu quero dizer? A gente vai modificando partes desse antígeno para aumentar a nossa gama de defesa. O que isso quer dizer? Nós temos no nosso corpo células ou linfócitos antígenos específicos, até para infecções, para patógenos, para próprios antígenos que nunca entraram no nosso organismo. Então a gente já está preparado contra eles. Olha que interessante. Aqui eu fiz só uma representação. É o mesmo antígeno, mas com uma partezinha alterada. Olha, então ele só foi mudando de cor. E agora, toda vez que aparecer um antígeno assim, né, vermelhinho, laranjinha, aqui a gente vai vir e vai conseguir gerar uma resposta contra eles. Beleza? Olha que legal. Muito bem. E agora a gente vai para o conceito. Conceito não. Nós vamos para uma parte fundamental da imunidade adaptativa, que você já ouviu nos outros vídeos que eu trouxe de imuno aqui no canal. Quais são? É o complexo MHC. Então vamos colocar aqui, ó, complexo MHC. O que isso quer dizer? Complexo maior ou complexo principal de histocompatibilidade. Qual que é a função dele? Esse complexo, ele funciona como se fosse um receptor, perfeito? Mas ele faz o quê? Apresenta moléculas. Mas aqui tem um ponto extremamente importante, que ele apresenta peptídeos. Então são moléculas proteicas, moléculas peptídicas. Isso é muito importante, porque antígenos que sejam formados por açúcares, né? Então aqui a gente está falando de polissacarídeos, por exemplo, ou também de lipídios, eles não são apresentados através do MHC. Então isso é muito importante que você entenda. E qual que é a questão? Por que eu fiz 1 e 2? Eu dei uma comentada no último vídeo que a gente tem dois tipos de MHC. O do tipo 1, ele está presente em todas as nossas células, mas eu vou colocar aqui nas nossas células saudáveis. Essas células, quando estão saudáveis, elas expressam o MHC do tipo 1. Então, naturalmente, ele está expressando ali moléculas normais. Quando essa célula é infectada, ela passa a apresentar antígenos, ou moléculas que sinalizam estresse ou lesão celular. Isso permite a ativação do nosso sistema imunológico para a gente atuar sobre essa célula e, se for necessário, matar essa célula, para que ela não contamine as suas células vizinhas. Certo? Então é como se fosse um mecanismo de fiscalização, de controle do nosso organismo. Mas olha que interessante. Os linfócitos, tá? Nesse vídeo a gente vai falar principalmente dos linfócitos T, porque a gente divide eles em dois grupos fundamentais. A gente tem os linfócitos T CD4, os linfócitos T CD8. De modo geral, o que é esse CD? CD se chama cluster de diferenciação. Então, na formação dessa célula, ela apresenta ou um CD4 ou um CD8. CD8 a gente também chama de células ou linfócitos citotóxicos. Exercem a mesma ação que a célula NK. Eles matam a célula. E você vai entender por quê. E os linfócitos T CD4, eles são muito mais importantes no processo de ativação de outras células, ou seja, de perpetuação da nossa resposta imunológica. Por quê? Eles se dividem em vários outros grupos que secretam citocinas diferentes e vão ativando células de defesa. Perfeito? Olha que interessante. O MHC do tipo 1, ele tem um sítio de ligação exclusivo para as nossas células T CD8. Perfeito? Enquanto, olha que legal,
O nosso MHC do tipo 2, você já sabe que ele está expresso onde? Nas células apresentadoras de antígenos, beleza? E esse tipo de MHC possui um sítio de ligação exclusivo para linfócitos T, CD4. Vamos entender como que esse MHC é formado e como que ele é expresso na membrana da célula. Para a gente expressar o MHC na membrana celular, a gente precisa passar por um processo que se chama de processamento antigênico, ou seja, é a forma como a gente vai trabalhar sobre e expressar o antígeno. E aí ele passa por um processamento intracelular. Vamos começar então pelo MHC do tipo 1, ou seja, aqueles que naturalmente expressam moléculas saudáveis e têm sítio de ligação exclusivo para linfócitos T CD8. Aqui a gente já está falando de patologia, ou seja, vou começar explicando como funciona a apresentação de uma proteína de lesão ou de estresse celular em uma célula infectada, porque ela vai expressar aquilo através do MHC do tipo 1. Vamos entender. Aqui a gente tem um vírus, certo? Então eu fiz uma representação. E aqui eu coloquei o DNA para representar o nosso DNA mutado. Perfeito? Em casos de lesão, em casos de neoplasia, porque sim, a gente tem defesa própria do nosso corpo contra o câncer, beleza? Toda vez que a gente tem uma proliferação anormal de células, o nosso sistema imunológico é ativado. Então vamos lá. O que acontece? Tanto o nosso DNA mutado quanto o vírus sintetizam proteínas antigênicas, ou seja, proteínas que vão estimular uma resposta imunológica. Então aqui a gente tem a síntese de antígenos, de modo geral. Mas lembre que são o quê? Proteínas. Tá? Isso aqui é muito importante. Agora, quando essa proteína antigênica ela é formada, ela vai passar por um processo de sinalização intracelular. Mas nesse caso ela vai ser marcada. Por quem? Pela ubiquitina. Perfeito? A ubiquitina. Então perceba, ela está aqui com um símbolo de sinalização, porque essa proteína vai passar por aqui e ela vai ser marcada. Qual que é a parada? Proteínas antigênicas marcadas pela ubiquitina entram numa via de processamento intracelular que a gente chama de ubiquitina proteossoma, que são as duas estruturas envolvidas. O proteossoma é como se fosse um grande anel dentro da célula, só que é como se ele tivesse uma lâmina dentro. Então, toda vez que essa proteína marcada pela ubiquitina passa dentro do proteossoma, ela vai sendo picotada. Beleza? Então, a ubiquitina ativa o proteossoma e a gente vai liberando essa proteína em diversos fragmentos. Então, beleza, essa proteína vai entrar aqui, vai sair aqui, só que ela não sai no formato de uma proteína. Uma proteína ela é basicamente assim. E aí lembra, ela foi marcada. A ubiquitina vai ativar o proteossoma, então vamos escrever aqui, e aí vão sair fragmentos. Olha que interessante. Vamos colocar eles assim, ó. Então aqui a gente tinha uma proteína antigênica, ela foi marcada pela ubiquitina, fragmentada pelo proteossoma, e aí a gente tem os antígenos. E aí o que vai acontecer? O antígeno ele vai entrar nessa importante organela da nossa célula. Qual organela é essa? É o retículo endoplasmático rugoso. Perfeito? Retículo endoplasmático rugoso produz o quê? Proteínas. E aí sim, a gente tem uma importante proteína aqui, que é o nosso MHC do tipo 1. Perfeito? Quando esse antígeno entra no retículo endoplasmático rugoso, ele se conecta no nosso MHC do tipo 1 e aí ele é liberado. Liberado para onde? Ele vem aqui para outra organela. Qual que é o nome dessa organela? Complexo de Golgi. É o nosso empacotador, beleza? Tudo que entra ali sai dentro de uma caixa. Nesse caso são vesículas. Então perfeito. A gente tem aqui o nosso MHC do tipo 1, já com o antígeno a postos, e ele vai ser vesiculado e liberado. Então ele já sai para o citoplasma dentro de uma vesícula, ele sai prontinho. Aí ele vem até aqui,
Como essa vesícula também é composta por lipídios, ela se funde na membrana e passa a expressar o MHC do tipo 1. Beleza? Até aqui, sem problema, certo? Se você entendeu, se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha e agora vamos para o MHC do tipo 2. Aqui a gente tem um processo um pouquinho diferente. Por quê? Se liga lá. Aqui a gente tem também uma proteína antigênica, excelente, mas presta atenção no que aconteceu com ela. Vamos raciocinar. Eu falei para você que o MHC do tipo 2 ele é expresso por quem? Células apresentadoras de antígeno. E se essa proteína antigênica estava fora da célula, e agora ela entrou na célula, isso foi através do quê? De fagocitose. Então, essa vesícula a gente chama de fagossomo. O processo de degradação dentro de uma célula apresentadora de antígeno, você já conhece. Por quê? A gente tem aqui a nossa vesícula com o antígeno. Aqui a gente tem uma importante organela, que a gente chama de lisossomo, cheio de enzimas. Então a gente vai ligar, conectar esse lisossomo nesse fagossomo, nessa outra vesícula, e aí essas enzimas vão degradar essa proteína antigênica e formar fragmentos. Esses fragmentos são os próprios antígenos que serão expressos no MHC do tipo 2. Mas qual que é a parada? Eles já estão vesiculados. Eles não precisam passar pelo complexo de Golgi. Então eles vão para onde? Eles vêm direto para cá. Ó. Vamos deixar eles aqui. Ó. Vou fazer só um, porque a gente só vai precisar de um, por exemplo. E aí, olha que legal. Como que a gente ativa o MHC do tipo 2? O MHC do tipo 2 ele já está sendo produzido na nossa célula. Aonde? No retículo endoplasmático rugoso. E onde que ele está? Exatamente aqui, ó. MHC do tipo 2. Perfeito? Que é esse daqui. E eu estou me referindo só a essa parte pretinha. Por quê? Essa parte roxa a gente chama de clipe. O clipe ele é um peptídeo também produzido no retículo endoplasmático rugoso, mas ele se liga no MHC do tipo 2 e bloqueia. Olha como eles ficam. Então, esse daqui é o MHC do tipo 2 já produzido e travado. Vamos colocar dessa forma. Certo? Travado, bloqueado pelo clipe. E olha que legal. Quando esse complexo de proteínas aqui ele é formado, ele vem para o complexo de Golgi, claro, e ele vai ser o quê? Vesiculado. E o clipe vai ser vesiculado junto, tá? Importante entender isso daqui. E aí, depois disso, ele sai do complexo de Golgi já vesiculado também. Então, nós temos aqui nosso MHC do tipo 2. Mas não faz nem sentido a gente expressar esse MHC aqui, porque ele não tem antígeno nenhum. Não vai gerar uma resposta imunológica, que é o que a gente quer. O que vai acontecer? A gente vai unir essas duas vesículas aqui. E aí sim, elas vão originar o nosso MHC do tipo 2, que nós vamos verdadeiramente expressar. Então aqui a gente tem o nosso antígeno ligado no MHC do tipo 2. Lembra que isso daqui está dentro de uma vesícula que vai se fundir na membrana e vai expressar o nosso antígeno. E para finalizar, gurizada, eu desenhei essas nossas células aqui, tá? E o que acontece? Essa célula, então, se a gente está falando do MHC do tipo 1, essa daqui é uma célula CD8. E esta daqui é uma célula CD4. Qual que é a parada? Os dois são linfócitos. Se os dois são linfócitos, eles têm que ter o receptor de células T. E a gente chama de TCR, beleza? E é esse carinha aqui. É o que vai fazer contato direto com o antígeno. Esse daqui e esse daqui a gente chama de TCR, receptor de célula T. E é o que caracteriza, é o que define o linfócito. Se não tiver TCR, não é um linfócito, tá? Não é um linfócito T, beleza? E aí, qual que é a parada? Lembra que eu falei, eu estou falando aí de CD8, CD4, que são os clusters de diferenciação? São basicamente proteínas de coestimulação do linfócito determinado, em questão. Então, o que eu quero dizer? Quando eu falo que é um linfócito TCD8, eu estou falando que ele tem o cluster CD8.
e é esse daqui. Quando eu falo que é um linfócito T CD4, eu falo que ele tem o cluster CD4, que é esse daqui. Por quê? Se são moléculas de coestimulação, isso quer dizer que elas também auxiliam na sinalização e ativação do linfócito. Então, ao passo que o TCR ele encontra o antígeno, o CD4 e o CD8 servem para se agarrar ao MHC, seja do tipo 1, seja do tipo 2, e aí sim, isso permite uma maior estabilidade e conexão entre as células apresentadoras de antígeno e os linfócitos em si. Perfeito? E aí a gente tem uma grande ativação e estimulação desses linfócitos para a gente partir para a resposta. Gurizada, só antes de fechar, vamos trazer um raciocínio importante, tá? Falar do MHC do tipo 1 e do tipo 2. Por que o tipo 2 está relacionado às células TCD4? Porque aqui a gente sofreu o processo de fagocitose. A gente está falando de um patógeno ou de uma proteína externa à nossa célula que foi endocitada e apresentada. Se isso aconteceu, é porque a nossa célula apresentadora de antígeno identificou que aquilo ali é diferente. Aquilo ali não pertence no nosso corpo. Então tem que ser eliminado ou apresentado para quem vai dar conta do recado. Agora, o MHC do tipo 1, ele expressa antígenos de lesão celular, de estresse celular, perfeito? Que foram produzidas por células ou infectadas ou por células que têm o seu genoma alterado. Não necessariamente células apresentadoras de antígeno, tá? Lembra disso, são expressos em células saudáveis, células normais, mas quando elas estão afetadas, elas expressam antígenos. E o que vai acontecer? A gente não quer prolongar essa resposta de defesa. O que eu estou querendo dizer? A gente identificou o antígeno, mas não quer dizer que tem um patógeno externo, não quer dizer que tem uma proteína externa na nossa célula. A nossa célula que está danificada. O método mais fácil de conter isso é matar essa célula. Por isso que o linfócito T CD8 é exclusivo desse MHC. Ele identifica aquele antígeno e mata aquela célula, para a gente não ter proliferação e contaminação de outras células saudáveis. Gurizada, é um assunto complexo, mas espero ter esclarecido ele para vocês. Se você gostou, se inscreve no canal, curte esse vídeo que me ajuda demais, compartilha e até a próxima. Valeu!